Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje trago para vocês o fundo imobiliário BCFF11, que é classificado como fundo de fundos, ou FOF, como é chamado. O BCFF11 é o maior FOF de gestão ativa do mercado e está entre os 4 fundos imobiliários com o maior número de cotistas, com aproximadamente 355 mil cotistas. E ele também é um FOF base 10. Os fundos de fundos, pessoal, para quem não sabe, são fundos imobiliários que investem seus recursos em cotas de outros fundos. Sendo assim, a maior vantagem de se investir em um FOF é a diversificação, pessoal, pois adquirindo uma cota, você já se expõe a vários fundos imobiliários. Agora também tem um ponto negativo, que leva muitos investidores a não investir em fundos de fundos, que é a taxação dupla. Pois além das taxas de administração que o próprio fundo cobra, existem aquelas relacionadas aos fundos que ele investe. Mas na minha opinião, essa desvantagem é amenizada através de outras vantagens que temos ao se investir nos FOFs. Pois além da diversificação, que mencionei antes, tem a gestão profissional, onde a equipe de gestão do fundo estuda, aplica e analisa os ativos para tomar as melhores decisões e garantir os melhores resultados para os cotistas. Outra vantagem também é a redução de risco, que é quando você tem um ativo e cai 10%, a perda ocorre de uma vez, Agora, quando você investe em um FOF, um ativo pode cair 10%, mas outro pode subir 5%, o outro pode subir 6%, assim compensando a perda. E por último, tem a praticidade, pessoal, pois imagine você administrar 25 ativos de uma vez, Tomaria um tempo muito grande, na verdade. Com o FOF, não. Você consegue comprar, administrar, acompanhar o resultado de apenas um ativo, podendo vender as cotas do fundo na hora que quiser. Então agora eu vou mostrar para vocês os indicadores atuais e notícias do relatório gerencial de maio de 2024 do BCFF11. Mas antes, já peço a vocês que deixem um like e os comentários no final do vídeo, e isso é muito importante para nós, pessoal. E vocês que estão com a gente pela primeira vez, eu faço convite a se inscreverem no canal, a deixarem seu like, a compartilhar esse vídeo com seus conhecidos e ativar as notificações para começar a receber os novos vídeos do canal. E agora sim, vamos para o conteúdo, logo após a vinheta. Bom, agora já estamos aqui no site Status Invest. Vamos dar uma olhada nos indicadores do BCFF11. Então, na data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a R$ 8,28. Teve uma variação nas últimas 52 semanas. A mínima chegou a R$ 8,27 e a máxima chegou a R$ 9,44. Teve um dividend yield de 10,22% e uma valorização nos últimos 12 meses negativa, de menos 3,15%. Aqui embaixo, a gente vê o seu valor patrimonial a R$ 9,62, um P sobre BP de 0,86. Então está considerando aqui um deságio, sendo que a sua cota está sendo negociada a R$ 8,28 e o seu valor patrimonial está a R$ 9,62. O número de cotistas está com 354.800 cotistas, com 201.491.024 cotas. Está com uma liquidez média diária muito boa aqui, de mais de 3 milhões de negociações diárias. O último rendimento ele pagou 7 centavos, agora dia 14/6. E a gente vê aqui no gráfico aqui que os seus rendimentos, pessoal, seguiu na constante, desde julho, desde junho, desde o ano passado praticamente, seguiu a 70 centavos, não alterou nada. Esse mês de março agora e mês de abril, que teve uma variação, aumentou um pouco, pois em fevereiro e em abril teve um ganho de capital, devido à inflação estar um pouco mais alta, então ele teve um ganho de capital com seus fundos imobiliários, as cotas dos fundos imobiliários. Então foi em março e abril que teve um aumento, mas depois já maio e junho agora já voltou a 70 centavos de novo. Bom, já estamos aqui no relatório gerencial do BCFF11 de maio de 2024. Vamos dar uma olhada. Então aqui logo no começo o BTG Pactual já deixa essa mensagem aos cotistas, que a partir do presente mês passaremos a publicar nossos relatórios gerenciais sempre na virada de cada mês. Então ficou melhor para a gente, pessoal? Pois agora ficou mais rápido, para a gente receber os relatórios
e analisar, né, os seus indicadores atuais. E aqui ele demonstra as características do fundo, pessoal. O início das atividades do BCFF11 foi em janeiro de 2010. É um fundo bem antigo, né, com bastante histórico. Administração e gestão é feita pela BTG Pactual. Taxa de gestão, ele tem 1,10% ao ano sobre o PL, o valor de mercado, e taxa de administração 0,15% ao ano sobre o PL ou valor de mercado. É aquilo que a gente comentou, né? Fundos de fundo tem uma taxa um pouco alta, né? Que é referente à dupla taxação que a gente comentou, né, no começo do vídeo, né? Taxa de performance que não há, e o BCFF11 já teve na sua história 10 emissões de cotas. E aqui ele demonstra aqui os destaques financeiros, né, do fundo. Valor patrimonial aqui quase 2 bi. Investidores agora, número de cotistas, né, quase 355 mil cotistas. Ele tem no seu portfólio 74 fundos imobiliários, 15 certificados de recebíveis imobiliários, né, os CRIs, e 97% do seu portfólio está alocado. E aqui ele mostra a seção do investidor, análise das principais posições do BCFF, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 as principais posições do BCFF11. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui ele fala KN, IP, IRIM e BTCI. Os fundos possuem importante papel de hedge dentro do portfólio do fundo. Proteção, né, pessoal? Com 82% dos portfólios atrelados à inflação. Em conjunto, os fundos oferecem proteção ao patrimônio e oportunidade atrativa de retorno. Destacamos ainda o BTCI, maior posição do BCFF11. O fundo apresentou retorno de 25,8% nos últimos 12 meses. Depois embaixo ele fala aqui do BTHI11, case de destaque do BCFF, né, com investimentos realizados em 2023. Depois aqui tem um CRI, né, um certificado de recebíveis em imobiliário da Martin Brown. CRI originado e estruturado pela gestão BTG Pactual e ancorado pelo BCFF. A operação financiou a aquisição e expansão de galpões refrigerados com participações AAA em Guarulhos, que está alugado com contratos atípicos. E depois tem um outro aqui do BPML11. O fundo realizou a venda de um ativo em 2023, proporcionando destrava de resultado e redução de alavancagem. Após a transação, estima-se que o dividend yield será superior a 12,2% ao ano. E aqui ele fala do EZTB e do REPE. Os fundos em conjunto possuem 60% de participação na EZ Tower, ativo AAA da região de Chucre Zaidan, em São Paulo, capital. Com a retomada do setor corporativo e movimento das empresas na busca por área de alta qualidade, o ativo possui grande potencial de destrava de valor no médio prazo. E por último aqui ele fala do VTLT11. O BCFF11 aumentou sua posição no fundo ao longo de 2023, possuindo agora mais de 1/3 de suas cotas. E aqui ele fala sobre as suas principais estratégias, né? Então aqui ele tem 47%, ele tem fundos imobiliários de CRIs e em CRIs mesmo, né? Ele fala que a participação do segmento seguiu sem alterações em relação ao mês anterior. Com o fechamento da curva de juros observado nos últimos meses, as novas alocações realizadas foram em ativos high grade, indexados ao IPCA, e fundos imobiliários com maior indexação à inflação. Aí depois aqui 22% ele tem lajes corporativas, né? Ele fala a participação desse segmento seguiu em linha em comparação ao mês anterior. A alocação do BCFF11 é composta principalmente pela participação do EZTB e do RE Prime, ambos detentores da EZ Tower, ativo AAA em uma das melhores regiões de São Paulo. E aqui ele tem 11% em contratos atípicos. Ele fala, a participação desse segmento seguiu em linha em relação ao mês anterior. O fundo segue com sua estratégia de alocação de recursos em portfólio com boa localização e contratos com baixo risco de crédito. Fundos com contratos de alocação de modalidade atípica possuem multas maiores em uma eventual saída do locatário, características que traz maior segurança na manutenção da taxa de ocupação dos imóveis. E depois ele tem 11% outros, né?
6% é shoppings, né? Ele fala, a alocação desse segmento seguiu em linha em relação ao mês anterior. E depois o caixa. O caixa se manteve em relação ao mês anterior, seguindo um patamar saudável, dado que o fundo está com 97%, né, do seu portfólio alocado. E aqui ele demonstra o resultado do fundo, né? Em maio de 2024, o BCFF11 distribuiu aos seus cotistas 7 centavos por cota, que representa um dividend yield de 9,35% com base na cota de fechamento do mês de abril. O resultado desse mês foi de 6,5 centavos, redução em relação ao mês anterior, devido principalmente ao menor resultado da inflação, que o IPCA de março foi 0,16% e em fevereiro foi 0,83%. Foi bem maior, né? E a menor participação das operações em ganho de capital com cotas dos fundos imobiliários, né? E FIX menos 0,8% no mês. E embaixo aqui ele fala que, por fim, o fundo encerrou o mês com 35,3 milhões em reservas distribuíveis, dentre gerenciais e de contingências, ou 18 centavos por cota, já considerando o desdobramento de 1,8 cotas. Então aqui nesse gráfico ele demonstra, né? A gente pode ver aqui, esse gráfico aqui do mês de março e de fevereiro, teve um ganho de capital bem maior, né, pessoal? Tá? Em abril já diminuiu, então por isso que caiu o rendimento de novo, voltou a 7 centavos por cota. Aqui é o portfólio do fundo, né? Aqui a gente vê aqui, eu grifei aqui, o BTCI é o que tem maior parcela aqui, né? Com 9,9% da carteira de fundos imobiliários. Aqui segmento de atuação, né? Ele tem fundos imobiliários de CRI e os CRIs mesmo, ele tem 47%, comercial ele tem 22%, logística tem 10%, shoppings é 6%, FOF, né? Ele tem 4% também, hotelaria 5%, depois vem caixa e outros, tá? A carteira do fundo aqui ele mostra aqui o total, né? Porcentagem, fundos imobiliários 86%, renda fixa que é o caixa 3%, CRIs, né? Certificado de recebível imobiliário tem 11%, tá ok? E aqui no final aqui tá a demonstração de resultados, a DRE dele. A gente vê aqui que receitas, né? Ele teve um total de 16,3 milhões. A despesa aqui do fundo deu um total de 2,2 milhões. E o resultado líquido de 14,1 milhões, tá? Então, como a gente explicou lá no começo, ele ficou com um resultado acumulado aqui, não distribuível. Ok? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like e os seus comentários a respeito do BCFF11. Tá ok? Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.